Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Meu nome é Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck Advogados e hoje nós vamos falar sobre uma análise constitucional, uma recente decisão do STF que devolve a discussão sobre a tese da inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS para que o STF realize o julgamento. O ministro Sérgio Cuquina, do STJ, proferiu-lhe uma decisão significativa para determinar que a inclusão do PIS e da COFINS da base do cálculo do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é uma questão de natureza constitucional. Então, consequentemente, essa discussão ela não deve mais ser analisada em sede de recursos repetitivos no STJ. O ministro do STJ, o ministro Sérgio Cuquina, ele ordenou ali o sobrestamento dos recursos e o envio dos autos ao STF para que o STF se manifeste sobre essa controvérsia. A decisão ela foi tomada com base nos recursos especiais 2455017, 2144749 e o 2144754 em 19 de setembro. A partir dessa decisão, encerra-se então a discussão sobre afetação, uma vez que não cabe recurso contra esse entendimento. O ministro Cuquina ele aplicou o artigo 1031 do parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que estipula que a decisão do sobrestamento é irrecorrível. Então, segundo o ministro, a discussão é de natureza constitucional, pois envolve ali uma série de análises da DPF, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, a número 189 e 190. Então, essas ADPFs, o STF declarou inconstitucionais as leis municipais que excluem os valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas na legislação complementar nacional, na legislação complementar 116 de 2003. Então, em outras palavras, o STF entendeu que não pode haver abatimento da base de cálculo do ISS sem previsão da referida lei complementar. Nos recursos especiais ali relatados pelo ministro Cuquina, os acordos de origem, eles mencionaram ali as ADPF 189 e 190 para fundamentar as decisões que não há previsão legal ali para exclusão dos tributos federais da base de cálculo do ISS. Então, assim, o ministro ele concluiu que o STJ não poderia analisar essa controvérsia. Ele também observou que quando a análise dos recursos extraordinários pelo STF pode tornar ali prejudicial o julgamento dos recursos especiais. Então, os recursos extraordinários devem ser julgados primeiro, o que o ministro trouxe na decisão dele. O Ministério Público Federal também ele se manifestou contra a afetação da matéria, os ritos dos recursos repetitivos, reforçando ali o caráter constitucional da discussão. O plenário do STF ainda não possui precedente sobre a inclusão de tributos federais na base de cálculo do ISS. Mas, no entanto, a primeira e a segunda turma da Corte elas têm decisões recentes desfavoráveis aos contribuintes. Então, por exemplo, a primeira turma ela analisou esse tema no agravo de recurso especial 1469426 e 1497379, decidindo em março e agosto desse ano, mantendo ali por unanimidade os tributos federais na base de cálculo do ISS, devido à ausência da previsão da Lei Complementar 116. E a segunda turma, em agosto, julgou o agravo de recurso especial 1494685 com esse mesmo entendimento. Então, os contribuintes, eles argumentam que o PIS e a COFINS, assim como o ICMS, eles são ingressos transitórios ali no caixa das empresas, devendo ser repassados ao fisco. Então, portanto, elas não compõem o preço do serviço sendo na base de cálculo do ISS. Então, esse argumento ele é bem semelhante utilizado no julgamento do tema 69, da tese do século, onde o STF definiu ali que o ICMS ele não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, essa tese da retirada do PIS da COFINS da base de cálculo do ISS é uma tese filhote ali do tema 69. Então, o caso em questão, ele envolveu ali a PricewaterhouseCoopers Tecnologia de Informação Limitada e a decisão do ministro Cuquina reafirma que somente ali o STF tem a competência para definir sobre a inclusão de tributos na base de cálculo do ISS. Então, em alinhamento com o entendimento das ADPF 189 e 190. Então, a expectativa é que o STF examine mais profundamente o conceito de preço de serviço, trazendo uma maior clareza para essa questão tributária bem complexa. Por fim, o Departamento Jurídico da Amaral e Asbeck permanece à disposição para qualquer dúvida. Entre em contato conosco para entender como essa mudança pode beneficiar o seu negócio. Agradeço a atenção e até o próximo Gymcast.